Dia de Finados é uma antiga tradição dentro da Igreja Católica. Desde o século I, os cristãos já rezavam pelos falecidos. Foi a partir do século V que a gripe passou a dedicar um dia por ano para rezar por todos os mortos. O luto nunca é fácil. Em tempos de pandemia, muitas pessoas deixaram de se despedir dos seus entes queridos, o que pode tornar o processo ainda mais doloroso. Para nos explicar a importância do luto e como lidar com alguém que está passando por essa fase, eu recebo a psicóloga Tereza Gouveia, especialista em luto e autora do projeto Laços e Lutos, que conta com um site com artigos e depoimentos e uma página no Facebook com mais de 42 mil pessoas, 42 mil seguidores. Seja bem-vinda ao nosso programa, Tereza. Obrigada, Viane. Um prazer estar aqui e poder falar de uma coisa que eu gosto tanto de falar. Como que você começou a se interessar por esse assunto, de ouvir tantos pacientes? Como é que foi isso? Na verdade, assim que eu comecei a trabalhar como psicóloga, eu perdi 3 pacientes. E aí eu entendi que ficou faltando alguma coisa. E ficou mesmo. E aí eu tinha feito especialização em família, eu fui fazer especialização em luto. E é muito diferente mesmo depois que você faz, né? Amplia muito o olhar e aprofunda. O que é o luto? Tem pessoas que falam que o luto parece até uma doença, né? Então, o que é o luto? O luto não é uma doença se a gente pensar que a tristeza faz parte da vida. O luto ele vai acontecer sempre que a gente rompe um vínculo que é muito significativo. E a gente fala em luto em qualquer situação, né? Quando você perde um emprego, você está em luto. Quando você aposenta, você passa por um luto. Quando você se separa. Então, a nossa vida é permeada por lutos, inclusive desde que a gente nasce, né? Sair da barriga da mãe já é um luto. E aí, especificamente no caso de morte física, né? Porque todas as mortes são lutos. E aí, na morte física é um luto mais intenso porque não tem volta, porque não tem escolha, porque não tem controle. E eu acho que a gente vai vivendo muito tentando ter controle das coisas. E a morte vem dizer isso pra gente, que não há controle. E aí tem um autor, o Colin Parkes, que ele fala uma coisa assim, muito bonita. Ele fala que a dor é o compromisso do amor, né? Vai doer o tanto quanto você teve de amor com aquela pessoa. Então é também um lugar de gratidão, porque só dói porque foi bom. Eu acho que esse é um olhar muito bonito sobre o luto, né? A gente até falou agora no começo do programa, né? Um pouquinho de quem tem saudade é porque teve amor, né? E a gente viu que esse ano foi um ano diferente para as pessoas viverem esse luto, né? Muita gente morreu sem esperar. A gente nunca espera a morte, isso é um fato, a gente não espera. Mas quando a gente se pega despreparado e as pessoas têm aquela coisa, mas eu não me despedi direito, né? Do meu pai, do meu avô, porque eu não pude. É mais difícil para enfrentar? A gente precisa dessa despedida? Na verdade, Biane, a despedida ela é um presente, né? A gente fala num luto antecipatório, não que você não vá ficar enlutado após a morte física, mas à medida que a pessoa adoece, que ela está acamada, ela te presenteia com a possibilidade de fazer o que a doutora Elizabeth Kubler-Ross chama de tarefas inacabadas. Você pode acabar algumas tarefas, né? Fechar algumas coisas que não foram fechadas. Você pode estar com aquela pessoa dia a dia, cuidar dela. É diferente de você sai para trabalhar, tem um acidente de carro e daí as pessoas falam, não, mas ele saiu para trabalhar. Como se a gente não tivesse sempre prestes a morrer, nós estamos. Mas sim, o que você perguntou é um presente, quando a gente pode estar com a pessoa e saber que ela está indo embora, mesmo com todo o sofrimento que isso causa. E a gente fala muito que a gente precisa viver o luto. Como viver um luto? Parece que a gente não está muito preparado, né? E parece que você também tem que viver o luto. Eu tenho uma semana para viver esse luto. A gente às vezes se impõe muito datas, porque eu tenho que voltar a trabalhar, porque a vida precisa continuar. Como que a gente vive um luto? Então, hoje, na minha formação, né, que é lá no 4 Estações, a gente não fala em tempo, não existe tempo para o luto, né? Se eu pensar em uma pessoa que está casada há 60 anos e que tem 80, ela não lembra mais como é viver sem aquele marido, sem aquela esposa. Se você pensar, eu estou especificando alguns, mas qualquer luto, se você pensar numa mãe que perde um filho, a gente nem fala mais em aceitação, a gente fala em adaptação. Talvez uma mãe nunca aceite a partida de um filho antes dela, né? É uma ordem invertida.
Mesmo que a gente presuma, a gente tem um mundo presumido. O que é o mundo presumido? Eu acredito, eu tenho um filho e eu acredito que ele vai me enterrar, e não o contrário. Isso é um mundo presumido. O que a pandemia, inclusive, tirou desse mundo presumido? Coisas simples, eu acordava e ia até a padaria, hoje eu tenho que pensar para ir, como é que eu vou, eu tenho que me cercar de segurança. O mundo presumido é essa segurança. Você sabe que vai voltar e que tem uma casa, que tem uma cama. Quando a morte chega de uma forma abrupta, de uma forma trágica, ela tira isso, né? O que a pandemia também está tirando, porque nem sempre eu posso estar com a pessoa ou participar do ritual de despedida. Então, é como se eu não conseguisse fechar bem essa despedida. O que o luto pede? Tempo. Qual tempo? É interno, é singular, é seu, só você que sabe. Quando que eu vou me preocupar com o luto? Quando passaram-se meses, eu estou exatamente como no início. O que acontece comigo no início? Eu não como bem, eu não durmo bem, e tá certo isso acontecer. Porque o luto é tristeza, né? Alguma coisa foi rompida, um laço foi rompido, um laço físico. Porque o laço emocional não vai ser rompido nunca. E aí, como a gente está numa sociedade que impede de falar de quem morreu, isso se agrava. Por quê? Porque vamos pensar, eu tenho um filho, eu sempre falo dele, e ele está ali. Aí uma mãe que perde um filho, que ela não pode mais vê-lo, ela tem que parar de falar. Mas ela só tem essa memória, como que ela para de falar? Como que uma pessoa que viveu 60 anos com alguém até o último dia ela vai lembrar? Então eu acho importante esclarecer que o luto não é parar de falar na pessoa, né? Ao contrário, isso é um luto bem elaborado, poder a pessoa existir. Eu posso pensar nesse exemplo que eu te dei de uma pessoa de 80 anos, até o último dia da vida dela pode ser que ela fale nesse marido ou nessa esposa, uma mãe, até o último dia. Não quer dizer que ela tenha que parar de falar ou que o luto não está bem resolvido. O que é viver o luto? A gente também não fala mais em superar, a gente fala em viver essa dor dia a dia. Quando está ficando tudo bem? Hoje eu levantei e arrumei a minha cama, eu não conseguia nem arrumar a cama. Você está voltando para a vida. Às vezes a gente exige muito da pessoa. Arrumar uma cama, abrir a janela, fazer um café, sentir o cheiro dele, é voltar para a vida. Então, é nos detalhes que a gente vai voltando para a vida, sem tirar quem morreu da sua vida. Isso acho que é um bom luto, entende? E essa coisa do tempo que eu te fiz a pergunta é exatamente por isso, porque a sociedade em geral, né, fala assim, vamos respeitar o momento dessa pessoa que perdeu um filho. Aí passa um mês, as pessoas falam, não, mas ela precisa reagir, mas existe essa cobrança, né? E vai ser muito difícil, porque não vai ter como ela esquecer tudo isso. E a memória, ela vai passando, eu acho que as pessoas vão sentindo, a gente vai sentindo, que ao invés de você lembrar aquilo com muita tristeza, você começa a lembrar coisas boas e sorrir, por exemplo. Sim. É um bom sinal de que eu estou sabendo lidar com essa situação? Abiane, inclusive é uma fala repetida dos enlutados que quando eles se sentem bem, dá uma sensação estranha, como se eles não pudessem estar se sentindo bem, né? Aí eu falo, não, é porque a pessoa já está podendo ficar de uma outra forma, mas está tudo certo, você está bem, não foi uma escolha a pessoa ir embora, né? Então, à medida que eu começo a lembrar de um jeito mais suave, mas pode acontecer de eu tá bem, passar 5 anos, um dia eu acordo e falo que saudade doída, porque a saudade dói, né? Sim. Mas tá tudo bem com o seu luto. Então, eu acho que é exatamente isso, é o quanto você vai voltando para a vida e respeitando esse tempo. Não tem tempo. A gente fala que o primeiro ano sempre vai ser mais difícil, porque são os primeiros, né? O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães, enfim, todos os primeiros, mas não tem tempo para o luto, né? O que tem que ficar atento para pedir ajuda é o quanto isso está afetando a sua saúde física. E aí, como que as pessoas que estão à nossa volta podem nos ajudar com isso também? Porque quando a gente está triste, dificilmente você consegue encontrar saídas. Às vezes você não quer nem buscar, porque você está entregue àquela tristeza. Então, o que as pessoas que estão em volta, a nossa família, pode fazer para ajudar nesse caso? Na verdade, é cuidar. Então, assim, você perdeu alguém, você está sem energia para ir para o fogão, por exemplo, fazer uma comida e chamar você para comer. Isso é uma ajuda.
sentar com você e falar muito. Eu lembro de um menino mesmo, assim, tinha uns 17, ele falou assim para mim, numa palestra, ele falou: Tereza, eu queria ajuda para minha avó perdeu meu avô e ela não para de falar nele. Aí eu falei assim: quanto tempo faz que ele faleceu? Ele falou: 1 mês. Daí eu falei: passa numa padaria, compra um bolo, fala para sua avó fazer uma garrafa de café e passa a tarde com ela falando do seu avô, deixa ela falar dele. É assim que você ajuda quem perdeu alguém, dando escuta. Só que nós temos muita dificuldade em ouvir falar de quem morreu, a gente tenta desviar o assunto. E aí a fala que a gente tem é assim: mas se ficar falando nele vai ficar triste. Então assim, as pessoas seguem, porque a pessoa já está triste, você não está levando nenhuma tristeza. E quando ela pode falar muito de quem morreu, isso vai suavizando, vai serenando, entendeu? Então a gente tem que ser um bom ouvinte, né? Uma escuta muito boa, não é falar de você. Deixa o outro falar dele, da dor que ele está passando. A gente continua falando um pouquinho sobre luto. E eu tenho uma história que eu ouvi uma vez, Tereza, que a mãe perdeu um filho e ficou triste, óbvio, né? Muito triste, mas ela conseguiu voltar para o trabalho rapidamente. E depois de, 10 anos, ela teve uma crise, não sabia, foi um filho recém-nascido, teve uma crise, começou a dar dor no peito e chorar, até ela identificar que aquilo era, né, que estava voltando, e aquele momento ela começou a viver aquele luto. Isso acontece depois de anos, eu viver aquele momento triste, assim, da minha vida, depois de muito tempo. Acontece. Eu sei de um caso, tenho autorização para falar exatamente o que eu vou falar. Ela perdeu o pai aos 3 anos, ela foi vivenciar o luto dele aos 26. Mas ela não sabia que era o luto do pai, entendeu? Então, assim, é como se ele ficasse ali congelado, parado, esperando, mas é uma dor que ela vai pedir para ser olhada em algum momento. E quanto mais tarde, maior a dor. É mais difícil também, Sim. né, de entender esse sentimento, né? Tem inclusive um filme belíssimo que ele fala muito desse adiamento, que é o clique. Ele apertava o controle cada vez que vinha uma dor. E aí depois ele fala: mas eu queria ter vivido essas dores, por que eu não vivi? Porque você pulou. Não dá para pular. A dor, ela volta e ela vai pedir para ser olhada, entendeu? A gente tem agora um depoimento que eu acho que é uma ressignificação dessa dor. É da Raquel Saad, que após ela perder a filha, vítima de câncer, ela encontrou forças no luto para ajudar outras pessoas. Acompanhe com a gente. Meu nome é Raquel, sou mãe da Marina e do Matheus. Marina sempre foi uma menina muito saudável, muito alegre, de bem com a vida, muito bonita, vivia tudo de forma muito intensa. Em 28 de outubro de 2017, ela foi diagnosticada com câncer de estômago metastático. A doença chegou de forma tão silenciosa que, quando diagnosticada, já estava em um estágio bem adiantado. Imediatamente ela começou o tratamento em Miami, onde ela morava. Eu fui para lá ficar com ela, mas infelizmente no dia 28 de dezembro, apenas 2 meses após o diagnóstico, ela partiu. E então eu experimentei a pior dor que um pai e uma mãe podem experimentar, que é a partida de um filho. Devolver a minha filha a Deus, depois de 30 anos e 28 dias de uma intensa convivência, foi a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha vida. Passados os primeiros momentos, dias, meses, eu comecei a pensar que eu tinha que encontrar um propósito em tudo isso. Porque é impossível passar por uma dor dessa dimensão e continuar sendo a mesma pessoa. E então eu me lembrei que durante o tratamento, Marina e eu assistimos a um vídeo de uma enfermeira do Alasca que faz gorrinhos de princesa para crianças em tratamento oncológico. Nós ficamos encantados com esse trabalho e Marina me disse que queria fazer isso quando melhorasse. E eu disse que nós faríamos juntas. Mas ela partiu e eu fiquei. Até que em setembro do ano passado, eu criei o projeto Pitoquinha. O nome Pitoquinha é em homenagem a Marina, que desde bebê tem o apelido de Pi. E nós fazemos toquinhas temáticas, alegres, coloridas, de bichinhos, de princesas, super-heróis, para aquecer
as cabecinhas e os corações das crianças em tratamento oncológico, mas eu confesso que o coração que sai mais aquecido é o meu. Que lindo isso. A Raquel é maravilhosa. É Lindo, uma né? forma, né, da gente ressignificar a nossa dor. Com certeza, achar um propósito na dor, né? Porque quando você consegue achar um propósito no que você está vivendo, é como muitos pacientes oncológicos têm essa frase, né? Transformar o porquê em para quê. Porque se você fica se perguntando o porquê, você fica no passado e não tem volta. É o que a Raquel falou, né? Para quê? Né? Ela deu um caminho para a dor, deu um significado para essa dor. Quer dizer que ela não vai sentir falta da Marina? Com certeza, muita falta. Mas o retorno que ela tem disso dá um sentido. Então a gente fala muito numa questão espiritual, né? Que a religião é um dos braços dessa questão espiritual. Mas a questão espiritual eu tenho que ter um motivo para me levantar todos os dias, para gostar da minha vida, né? E aí quando você perde alguém, essa questão espiritual, inicialmente ela até dá uma balançada, né? E à medida que o tempo passa, você começa a se perguntar, mas o que eu posso fazer com isso, né? E se essa questão espiritual, ela está muito clara para você, você vai achar um sentido, mesmo que leve tempo, né? A Raquel é um exemplo, tem outras mães que são exemplos, e às vezes as mães falam, mas eu não consigo e tudo. E eu digo para elas, espera, né? Dá um tempo, respeita, você vai ter esse tempo. Mas é possível a gente dar um significado para a dor, né? O que ela veio me contar, no que ela me tornou melhor, porque a dor tem essa função também, de fazer a gente crescer. A gente não cresce. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que tem um dos trechos de um livro dela, que ela fala, a gente não cresce com uma mesa linda e uma comida maravilhosa esperando a gente cresce na dor, sofrendo, é assim que a gente cresce. Então, parabéns para Raquel, né? Muito com toda a bom. falta que ela sente da Marina, mas ela ressignificou isso. Que bom, e tudo tem o seu tempo, não é, Tereza? E tudo tem o seu tempo, porque as pessoas não se cobrem por isso. Né? Muito obrigada por hoje, que você volte outras vezes para a gente conversar, e eu gostaria muito que você passasse a sua rede social para as pessoas entrarem em contato, ler seus artigos, ver seus vídeos. Bom, o site é Laços e Lutos, né? www.lacosilutos.com.br, e o Instagram é @lacos_lutos, mas é Laços e Lutos, né? Que nas mídias o C cedilha não... tem relatos de muitas pessoas que perderam alguém. Eu sempre dou dica de filme, dica de livro, então assim, bem bacana. E o canal Tereza Gouveia, a gente está tentando colocar as lives, os vídeos lá também. Inclusive tem um da Raquel. Ai, que bom. Olha lá, ela colocaram lá. Eu também agradeço, muito bacana vocês darem esse espaço para falar da dor, né? É importante, da tristeza. para que a gente saiba viver melhor os nossos dias, não é? Obrigada, viu, Biane? Um beijo, Um obrigada, beijo. Gil.